que eu pretendo prosseguir dentro do possível na carta à igreja de Éfeso, na carta aos Efésios. E nós colocamos naquele dia a ideia de que tudo está sendo colocado pela ação de Deus na nossa história, consequentemente pela ação de Deus na minha vida, na sua vida, consequentemente pela ação de Deus em favor de toda a humanidade. Tudo e todos têm sido colocado debaixo da autoridade de Jesus, sob a autoridade de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Filipos, ele vai dizer, não é, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é isso que Deus está fazendo, né, na nossa história, nos libertando, nos redimindo, nos purificando, nos santificando, fazendo com que nós sigamos aí na nossa vida, sendo transformados em gente que se parece com Jesus. Coisa boa. E tem uma temática aí dentro desse caminho, que é o arrependimento. Mas para isso, para a gente conversar um pouquinho a respeito disso, eu quero ler com vocês o texto que está no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e este aqui é o momento em que o apóstolo Paulo, ele chega para permanecer um tempo em Éfeso. Por isso, é um registro importante desse livro de Atos dos Apóstolos, remetendo ao que nós estamos estudando, que é o contexto da carta aos Efésios. Diz assim a palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Então, acompanhe comigo aí a leitura, como você preferir. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas, e profetizaram, e eram ao todo uns 12 homens. Vamos orar uma vez mais, aqui em favor da mensagem e do mensageiro. Deus nosso Pai, nós queremos Te louvar e Te bendizer pela bênção de hoje à noite, podermos aqui, desde esta casa de oração, anunciarmos a Tua palavra, pensarmos a nossa vida a partir da Tua palavra revelada. Dá-nos, portanto, por Seu Espírito, essa palavra que, ó Deus, possa encher a nossa vida com a Tua presença, e assim na nossa história, ao lado de todo mundo, nós possamos ser abençoadores, enquanto pelo Senhor também seguimos sendo abençoados. Assim, e para isso nós nos consagramos e oramos agradecidos no santo nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Não é que o Paulo chegou em Éfeso, e conforme a gente já tem conversado, e você já sabe, e se nunca parou para pensar isso, é pela primeira vez que você isso vai escutar, então escute. O Evangelho chegou em muitos lugares, primeiro do que os apóstolos de Jesus. O Evangelho chegou antes mesmo de Paulo apóstolo em Éfeso. Isso porque nada pode com a semente do Evangelho. Nada pode com a igreja de Jesus. Jesus mesmo declarou que as portas do inferno
não poderiam conter, não poderiam resistir ao avanço da igreja de Jesus. Quantos são igreja de Jesus aqui? Você está entendendo qual é a sua identidade? Então nada pode impedir o avanço da igreja, e de diversas maneiras nós vamos nos apresentar na sociedade, e nós seremos uma voz de Deus na sociedade, para que a sociedade ela seja afetada pela presença de Jesus que está em nós, e outros possam também a Jesus se render. Então, quando o apóstolo Paulo chega ali em Éfeso, ele encontra estes 12 homens. E estes 12 homens, como você acompanhou, eles tinham recebido o batismo de João Batista. Em outras palavras, eles eram antes discípulos de João Batista. O Evangelho, segundo João Batista, já tinha chegado ali. Óbvio que os discípulos de João, e você sabe que alguns dos discípulos de Jesus antes foram discípulos de João Batista. Se você for ali ao início do Evangelho de João, faça essa pesquisa ali, dá uma olhadinha. Leia ali o comecinho do Evangelho de João, logo no capítulo 1, você já vai descobrir ali, né, discípulos de João Batista que se tornam discípulos de Jesus. André, por exemplo, né, irmão de Pedro. Tá? Então, o que acontece? Esses 12 homens, eles já conheciam o chamado de Deus, o convite de Deus, especialmente para aquilo que era a ênfase do ministério de João Batista, um chamado ao arrependimento. E aí então, Paulo apóstolo anuncia Jesus, pergunta sobre o Espírito Santo, e eles então ali são batizados agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e são cheios do Espírito Santo. Mas esse tema arrependimento é um tema assim bastante importante para todo mundo que quer ser santo, ou seja, para todo mundo que quer ser parecido com Jesus. É por isso que no comecinho da carta à igreja de Éfeso, eu vou pedir para a Mari colocar um instantezinho para a gente, Efésios capítulo 1, e a gente vai ler ali, a partir do versículo 1, que a gente já sobre isso conversou no encontro anterior, até chegar num ponto onde está escrito o seguinte: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta, agora vem o detalhe, ao povo santo em Éfeso. Quem é este povo santo em Éfeso? São seguidores fiéis de Cristo Jesus. Obrigado, Mari. Percebeu? Ao povo santo. A um povo que segue Jesus, e que segue Jesus numa atitude de fidelidade. E só consegue ser assim e caminhar deste jeito quem experimentou arrependimento. E quem está aberto para o arrependimento seguir experimentando. O que é o arrependimento? Basicamente, eu quero colocar de um jeito hoje aqui. Tem várias maneiras a gente abordar isso. O pastor Fábio viesse aqui, certamente ele acertaria também e colocaria isso de outros termos. Na maneira como ele também enxerga, na maneira como ele também vivencia, na maneira como ele aprendeu e segue ensinando. Mas o arrependimento eu queria colocar assim para mim e para você hoje, ó, presta atenção. É uma mudança de atitude em relação a Deus. Olha que coisa. Quando é que o arrependimento é de verdade? Quando é que o arrependimento aparece? Quando é que o arrependimento é essa força que sempre me empurra para fazer a vontade de Deus? Quando ele representa de fato uma mudança de atitude em relação a Deus. Isso aqui é muito importante para que a gente possa, assim, desfrutar da nossa fé e viver a nossa fé e experimentar Jesus com tudo que a gente precisa. Quantos estão comigo? Você está comigo? Então, uma mudança de atitude em relação a Deus. Você considera que isso aconteceu com você
E de novo, eu tenho sempre mencionado assim, colocado dessa maneira. É de novo uma reflexão para todos nós. Você considera que você já mudou de atitude na sua vida em relação a Deus com tudo o que você precisa mudar? Em outras palavras, quais são ainda as desculpas que você oferece para não fazer do jeito de Deus? É simples assim. Uma mudança de atitude em relação a Deus significa que, de fato, a gente vai se engajar para fazer as coisas do jeito que Deus propõe elas sejam feitas no nosso dia a dia. E, como eu sempre digo, é desde dentro das nossas casas. Então, isso é arrependimento. Isso daqui não adianta eu ficar assim, escavando muito, né? Porque tem muita coisa para dizer e para falar. Mas eu queria só deixar assim para você essa pergunta. Primeiro essa proposta, primeiro essa definição, primeiro essa maneira de colocar. O arrependimento é uma mudança de atitude em relação a Deus. Então, eu me importo com Ele, e dependendo do que eu esteja fazendo com a minha vida e fazendo da minha vida, eu demonstro se eu me importo com Ele ou não. Isso envolve tudo, gente. Como a gente sempre fala aqui. Então não é nada que a gente não saiba, mas é de novo uma reflexão na palavra, que a gente precisa seguir fazendo, porque a gente se perde rapidinho. Então é assim, a maneira que eu ocupo o meu tempo. Como que eu ocupo o meu tempo? Né? Como é que eu gasto o meu tempo? Então, eu tenho uma atitude para com Deus, onde eu tenho tempo que eu passo com Ele, tempo de qualidade. A gente não fala assim, ó, passa tempo de qualidade com a sua esposa, passa tempo de qualidade com o seu filho. Já escutaram isso? Não é isso que a sociedade propõe como um remédio à maneira como a gente está vivendo assim, fragmentado, né? Cada um no seu cantinho com o celular na mão, né? Deslizando, só navegando, né? A gente gasta tempo conosco mesmos. E aí a gente então diz assim, ó, passa tempo de qualidade com as pessoas. A vida é feita de relacionamento. Então uma mudança de atitude para com Deus leva a gente a oferecer tempo de qualidade para Deus. E como é que a gente oferece tempo de qualidade para Deus, pessoal? Como é que a gente oferece tempo de qualidade para Deus? A gente precisa parar para escutar o Senhor. Então é palavra, é estudo, é a ideia de fazermos um devocional bem feito em algum momento do dia, vida de oração, não é? Estava aqui participando do louvor, eu falei que coisa boa que é para a gente que toca, né? E alguns que cantam, enfim, como é bom, porque a gente vem para servir, mas ao mesmo tempo para a gente isso aqui é um deleite, né? Porque a gente está usando a nossa arte que Deus nos deu para a gente cantar a nossa fé. Não é nem para pesar. Não é verdade? Não é nem para pesar. Com tudo que às vezes exige de chegar mais cedo, de tirar a música em casa. Se todo mundo que tem uma atitude de arrependimento, ou seja, tem uma nova atitude para com Deus, você entendeu onde que chega isso? Arrependimento é uma mudança de atitude em relação a Deus. Então, como que tem que ser a minha atitude para servir? O que é que isso significa? Como é que isso me alcança? Como é que isso afeta a minha vida? Qual que é o tempo que eu dedico para poder servir? É só o tempo em que eu chego aqui, por exemplo? Vocês entenderam? Então, mas é tudo, né? Vamos sair da música, né? Vamos para a recepção ali. Quem que está lá hoje? Olha lá as nossas meninas lá. Aleluia! Né? Então lá. Então, o que eu vou propor ali para todo o nosso time de acolhimento? Né? Quem vai servir? Mas pelo menos no dia que você vai servir. Mas não pode ser só no dia que você vai servir. Mas tem que dedicar um tempo especial no dia que você vai servir para você acolher bem.
para você ser um instrumento na vida das pessoas que vão entrar por aquela porta. Você sabia que uma pessoa ela pode chegar profundamente depressiva e ser curada pelo seu abraço? Quantos creem nisso? Não, o negócio é sério aqui. Quantos creem no movimento do mundo espiritual? Você crê? Então, um abraço pode destilar uma unção que liberte uma pessoa que ia ficar endemoniada aqui. Vocês não creem que fica? É para vocês não verem que não tem. Tem. Opa, gente que chega opressiva, oprimida. Você está entendendo? Então, tudo importa. Ninguém que está numa vida que passa pelo arrependimento e, portanto, tem uma mudança de atitude para com Deus, tem que deixar, pode ignorar essas coisas que eu estou falando. Deu para entender o que tudo isso representa? Deu para entender? Então, seja o que for, é mudança de atitude em relação a Deus. Uma mudança de atitude em relação a Deus diz respeito aos encontros que acontecem entre mim e você. Não é verdade? Porque o que é que Deus, por sua palavra, recomenda que seja a minha maneira de tratar você? Deus, por sua palavra, então não é a palavra de Deus? Sim ou não, gente? Sim. Se Deus, por sua palavra, diz assim, trate a pessoa do jeito que você gostaria de ser tratado, quem leva o arrependimento a sério e, portanto, tem uma mudança de atitude em relação a Deus, pratica isso. Deu para entender? Então, é muito sério isso daqui. É muito sério. Por isso que a mensagem de João Batista era uma mensagem assim, incisiva, né? Era um punhal que entrava mesmo ali pelas entranhas das pessoas, né? Ele falava assim com jeito, né? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Em outras palavras, viu? O que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram aqui só para o pessoal ver que vocês estão aqui e aplaudir o fato que vocês são espirituais e estão aqui? Ou vocês vieram porque vocês entenderam o seu chamado à mudança de vida, uma mudança de atitude em relação a Deus? E daí ele começou a falar para o soldado, viu? Não aceita suborno não, você já ganha o seu soldo. Faça tudo bonitinho, direitinho, conforme você foi instruído e treinado para fazer, e se contente com o seu soldo, se contente com o seu salário. Então, contra o que o João Batista está falando? Contra todo tipo de corrupção, contra todo tipo de necessidade que qualquer agente público tenha de receber além do que ele tem de direito para receber, que está estabelecido por lei, que vai lá para a folha de pagamento do Estado. Percebe? Não é uma coisa que é significativa e relevante? Irrelevante? É significativa e relevante. É a mensagem do Evangelho, segundo João Batista. Então, é a esse arrependimento que eu e você, nós somos chamados a responder. E aí o que mais que entra aqui, que é o texto que a gente leu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que é a ideia do batismo, né? Eles tinham sido batizados no batismo de João Batista, que é o batismo de arrependimento. E agora eles são convidados a serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que significa o batismo? O batismo, ela significa uma união que acontece entre mim e Jesus. Uma união. Eu fui batizado de pequenininho. Eu fui batizado. Aí foi 3 padrinhos. Meu avô Dito, minha avó, né? A dona Nica, dona Ana, e a minha tia, lá de Águas de Lindóia, a tia Germina. Aí sempre que eu falo de Águas de Lindóia, eu lembro que eu chegava lá, na casa das tias, as tias falavam assim, nossa, como você está bonito, está gordinho, está corado, né? Coisa lá, grudadinha ali com Minas, né? Jeitinho carinhoso deles ali. E para dizer que eu fui batizado de pequenininho, e a gente respeita esse caminho. É um caminho legítimo. Só que eu cresci. E lá atrás eu não pude expressar minha fé.
expressaram por mim. Eu tenho o direito de expressar minha fé. Aliás, Jesus recomenda que todo o que se une com Ele expresse a sua fé. Então é por isso que todo mundo que nasce de novo em Jesus Cristo e que alcança essa compreensão, deve descer as águas. Deve descer as águas. Então, se tem qualquer de vocês aqui que está em Jesus Cristo e que ainda não foi batizado, por favor, me procure a nossa balconia. O João Paulo está lá para atender você. Fala com ele. Ah, olha aí, já foi contratado, hein, João Paulo? Não tem jeito, só falta agora a camiseta aí para fazer parte do time. Mas é muito importante. Então, significa esta união com Jesus Cristo. E aí pega isso, né? O que significa, portanto, para esses discípulos que Paulo encontrou ali, agora descer as águas, nessa compreensão de que Jesus é o Senhor? Significa que eles estão de fato se abrindo para tudo o que significa ser unido com Jesus, ser alguém que está unido com Jesus. Por isso que a gente não nega o batismo para ninguém assim. A gente pergunta, viu, mas por quê? A gente expõe, a professora Jussara procura preparar da melhor maneira possível. Eu já falei para vocês que lá no começo da igreja, né, já convertia, já batizava. Pedro pregou, quase travou a língua. Pedro pregou, e um mundaréu de gente já se batizou. Mas depois, com o passar do tempo, para alguém se batizar, tinha que dar uma demonstração de que realmente era fiel a Jesus Cristo. Levava 3 anos, e só na Páscoa acontecia o batismo. 3 anos para a pessoa provar que ela estava com Jesus de verdade, que ela tinha que suportar a zombaria do governo, a perseguição do Estado, tinha que ficar com Jesus e dar mostras. Deu para entender? É porque essa união com Jesus é uma coisa muito séria. Quantos estão unidos com Jesus? Unidos com Jesus. Então leve isso muito a sério. Isso é uma reverberação, um reflexo do arrependimento, que é essa mudança de atitude em relação a Deus. Então, eu mudo de atitude em relação a Deus e eu permaneço aberto às mudanças necessárias. Naquilo que eu já mudei, eu permaneço e quero ser aperfeiçoado. Quais são as suas fraquezas? Faz uma listinha. Fraquezas que você reconhece precisam passar pelo filtro do arrependimento, porque Jesus merece uma mudança sua de atitude em relação a Ele, em relação ao chamado que Ele te fez, em relação ao chamado dEle para você, em relação ao que significa o fato de você estar unido com Jesus. Quantos estão entendendo essa palavra? Estão entendendo isso? Mudanças significativas. Então, coisas que a gente precisa abandonar, coisas que a gente precisa rever, coisas que a gente precisa seguir dizendo não e dizendo não, até que fique claro lá dentro da gente que não é não, em qualquer idioma, em qualquer escrita, é não. Então, eu e você temos esse desafio de seguirmos na melhor atitude para com Deus. Esse é o fruto do arrependimento. Então a pergunta é: quantos continuam frutificando em arrependimento? Entendeu? Eu e você somos convidados a seguir frutificando em arrependimento. E de muitas maneiras isso vai aparecer no nosso casamento, na nossa paternidade, na nossa maternidade, no exercício da nossa profissão, seja ela qual for, vai aparecer na sociedade. A gente tem que fazer bem para as pessoas. A gente chegar num lugar tem que ser assim um evento. Olha que coisa boa. Quando você chega no lugar tem que ser um evento. Não do tipo assim, sai todo mundo correndo. Mas do tipo que as pessoas, elas se sentem abraçadas. Abraçadas pelo seu jeito, Jesus, de ser. Peça para o Espírito Santo, me dá um jeito, Jesus, de ser gente. Entendeu? Vai ser com aquilo que é muito peculiar, da maneira como
Deus fez a sua forminha e colocou você dentro, a forminha da Magdiana, só tem uma. Então ela tem que encontrar o jeito de Jesus de ser Magui. E assim por diante. Está dando para entender? Mas diz que quando o apóstolo Paulo falou com aqueles 12 homens, e falou de arrependimento, e falou do batismo, e eles foram batizados, diz que ele impôs as mãos. Diz que eles impôs as mãos, e o Espírito Santo veio e encheu a vida daqueles homens lá. Olha que coisa linda, gente. Encheu a vida. Ali, né, uma maneira de a gente fazer uma leitura disso, então ninguém precisa brigar comigo se você pensar de maneira diferente, mas ali eles, a ideia que me passa é que eles estão, na verdade, tendo um encontro com Jesus agora. Né? Paulo apóstolo encontra discípulos de João Batista, que apontava para Jesus, e agora João, ele chega e faz uma exposição, Paulo, ele chega e faz uma exposição a respeito de Jesus, e então, crendo, eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o apóstolo Paulo pergunta sobre o Espírito Santo, e eles dizem, nunca ouvimos falar. Então tem esse momento na vida da gente, quando a gente se une a Jesus Cristo, o que a gente demonstra através do batismo, que isso aconteceu de verdade, e a gente cumpre o que Jesus diz que todo discípulo dele deve cumprir e fazer, que é ser batizado. Mas no momento que a gente tem um encontro com Jesus, que a gente entrega a nossa vida para Jesus, que a conversão acontece, é o momento em que o Espírito Santo, ele vem morar na gente. Nós nos tornamos a casa de Deus. Nós chamamos isso de um novo nascimento. Jesus, ele vai falar o Nicodemos vem para falar com Jesus, e Jesus fala para ele assim, olha, você precisa nascer de novo. Precisa nascer agora da vontade de Deus, nascer do Espírito de Deus, e tudo então vai se fazer novo na sua vida. Então esse é o momento em que o Espírito Santo vem morar na nossa vida. Quantos aqui são a casa de Deus? Você crê que você é a casa de Deus? Muito bem, mas essa ideia de ser cheio do Espírito Santo também nos leva a uma dimensão mais ampla da necessidade que a gente carrega. E é nesse sentido que Jesus ele, falou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e ele vai dizer assim, que o Espírito Santo vai ser derramado e que eles vão se tornar testemunhas de Jesus. Vocês vão se tornar minhas testemunhas. E vai ser aqui em Jerusalém, na Judéia, e vai ser na Samaria, e até os confins do mundo. E depois o livro de Atos, quantos estão comigo ainda? Você está acompanhando, estamos quase terminando, caminhando para o final. E aí então, quando você presta atenção nisso que eu estou falando para você, você vai entender que no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver exatamente o Evangelho de Jesus, ele sendo compartilhado em Jerusalém, as pessoas se convertendo, ampliando para toda a Judéia, as pessoas se convertendo, chega na Samaria, as pessoas se convertendo, e vai crescendo, crescendo e alcançando, e chega, por exemplo, lá na casa de um italiano. Sabe qual que é o nome do italiano que se converteu, Lucimara? Cornélio. Cornélio era um italianão. E ele foi, por assim dizer, no registro das Escrituras, a Lucimara, toda orgulhosa, italianíssima que ela está orgulhosa, porque no registro bíblico, o primeiro ímpio que se converte, o primeiro assim, de outro povo, foi um italiano. Seu Mauro, o senhor está escutando aí, seu Mauro? Meu sogro fica lá escutando a palavra, João Paulo. Né? Palmeirense, Paulinho. Está lá, se tiver tendo o jogo do Palmeiras hoje, ele fala assim, sinto muito, e ele deixa o culto para depois. Então vai acontecer ainda. Vamos orar, né? Mas o senhor está aí, então tá bom, seu Mauro. O senhor fica de boa aí, com o que eu falei aqui também. Então, é verdade. A palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, ela vai chegar em cada um desses momentos. E em cada um desses
dessa ampliação, dessa progressão, o Espírito Santo vai sendo derramado. E o apóstolo Pedro, ele fala uma coisa que é tão especial sobre o que a gente chama de sermos cheios pelo Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Pastor Cássio Adriano Siqueira César Júnior. Falei direitinho, Laís? Falei direitinho, Luana? Não, porque outro dia ele mandou mensagem para mim, e ele falou assim, Maria Eugênia: oi, pastor Júnior, aqui é o Cássio, pastor também. Muito bem. Meu auxiliar aqui, né? Está ali do lado do pastor Fábio também, servimos juntos aqui na igreja. Então é muito importante a gente entender que a obra do Espírito Santo na vida da gente, ela precisa ser plena. Pedro apóstolo, ele vai dizer o seguinte, que todos os que experimentam o enchimento do Espírito, e o enchimento do Espírito é aquela condição em que o Espírito Santo, ele não só está em nós, mas ele preenche e ele transborda. Dá para entender isso? É um transbordar do Espírito através da nossa vida. Por isso que daí, a gente chegar num lugar cheio do Espírito Santo se torna um evento. É algo assim que contagia, é algo que abençoa, é algo que anuncia Jesus, às vezes só por um sorriso que a gente carrega. Ou mesmo por uma atitude mansa que a gente oferece. A isso nós damos o nome de batismo com o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro diz que isso significa que o nosso coração, ele é tocado e purificado pela ação do Espírito Santo. Então, pureza pessoal. Se você fala, ainda falta para mim. Se você está dizendo, eu preciso frutificar em arrependimento com tudo que eu posso, eu quero pureza pessoal, pureza pessoal. Peça ao Espírito Santo esse batismo com fogo na sua vida. Peça ao Espírito Santo que ele encha você com a presença dele. Peça ao Espírito Santo que toque nessas regiões, vou colocar, mais perversas da sua alma. E agora eu vou usar uma outra palavrinha com P também. Nas regiões mais pervertidas da sua alma. Naquilo que de mais maldoso você carrega. Naquilo que de mais disfuncional você é capaz. Que ele purifique o seu coração, purificando a sua boca, purificando a sua língua, purificando a sua mente, purificando os seus membros do seu corpo, com aquilo que você faz através dos membros do seu corpo. Pureza pessoal. Caráter. O Espírito Santo ajusta o nosso caráter. Quantos desvios de caráter a gente traz com a gente quando a gente encontra Jesus? A gente chega muito mau caráter. Quantos concordam com isso? A gente chega muito mau caráter de diversas maneiras. Tem desvios do nosso caráter que precisam ser corrigidos. Muitos deles. Peça ao Espírito Santo que com o fogo ele purifique isso. Mas o poder do Espírito Santo é para transformar a gente em testemunha de Jesus. Não foi isso que está lá em Atos 1:8? E sereis minhas testemunhas. Isso é um poder para testemunhar. E qual que é a melhor maneira de testemunhar? Além disso que aparece na nossa pureza pessoal, através do nosso caráter. É servindo. Servindo, servindo. Servindo a Jesus, é poder para servir. Então, por um lado, é poder para dizer não para o pecado, para ter pureza, para ter caráter, e por outro lado, é poder para servir. Quantos às vezes se sentem assim travados? Quantos estão comigo ainda? Quantos se sentem travados? Eu quero servir, mas parece que não vai. Toda vez que eu pego para fazer, eu recuo por qualquer momento. Acontece alguma coisa e me tira dos trilhos. Peça ao Espírito Santo esse batismo. Peça ao Espírito Santo esse batismo.
Peço ao Espírito Santo que venha e que rompa essa barreira com você. Não é você só que tem que romper essa barreira, porque você não está conseguindo. Nós acabamos de falar isso. Você pega ali, parece que agora vai, e de repente falhou. O que deu? Deu que eu sozinho, você sozinho, a gente não vai conseguir. Peço o batismo com o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, enche a minha vida. Enche a minha vida, Espírito Santo, enche-me. Enche-me com a tua presença, para que este fruto bendito do arrependimento, ele apareça por uma vida cheia, controlada, dirigida pelo seu Espírito Santo. Hoje à noite, agora chegou o momento de a gente dar uma resposta de fé. Você sabe que toda pregação precisa de uma resposta de fé, certo? Diz para quem está ao seu lado aí: ô Cista, fala para o pai aí, viu? Ô Eliana, fala para a filha aí assim. Edinho, fala para a esposa aí. Ative a sua fé, ative a sua fé. Ative a sua fé. Ative a sua fé, né? No meu tempo tinha lá os super gêmeos ativar, forma de uma águia. O outro vira a forma de um balde. Vamos ativar com Deus agora, gente. E vamos dizer assim: que forma eu preciso ter, Senhor? É a forma de Jesus, de gente que parece com Jesus. Nós precisamos disso. Apesar da descontração, vamos buscar com força hoje à noite? Vamos buscar com força? Então, a gente vai cantar aqui. Quem sabe você quer ficar de pé um pouquinho para cantar, ou quem sabe você já quer levantar para vir aqui para o altar para você buscar, ou quem sabe do estar sentado você se ajoelha aí, para você cantar e orar e buscar, para que o Espírito Santo encha você. Vamos pedir ao Senhor hoje à noite aquilo que só Ele pode fazer por nós. Espírito Santo de Deus, como eu preciso entender que a minha vida é nada sem lhe ter. Espírito Santo de Deus, tu és quem sempre estás comigo, caminha ao meu lado, é meu grande amigo. Quero te conhecer, Espírito, eu quero te amar e realizar a tua vontade, pois tudo que sou e tudo que tenho, o meu coração e as minhas vontades entrego a ti. Espírito Santo, faz em mim o teu querer, pois tudo que sou e tudo que tenho, o meu coração e as minhas vontades entrego a ti. Espírito Santo, meu grande amigo. Espírito Santo de Deus, preciso entender que a minha vida é nada sem lhe ter. Espírito Santo de Deus, tu és quem sempre estás comigo, caminha ao meu lado, é meu grande amigo. Quero te conhecer, Espírito, eu quero te amar e realizar a tua vontade, pois tudo que sou e tudo que tenho, meu coração e as minhas vontades entrego a ti. Espírito Santo, faz em mim o teu querer, pois tudo que sou
e tudo que tenho, o meu coração e as minhas vontades entrego a Ti, Espírito Santo, meu grande amigo. Pois tudo que sou e tudo que tenho, o meu coração e as minhas vontades entrego a Ti, Espírito Santo, faz em mim o Teu querer. Pois tudo que sou e tudo que tenho, o meu coração e as minhas vontades entrego a Ti, Espírito Santo, meu grande amigo. Agora que você já cantou conosco, ore também. Ó Senhor amado, nós queremos produzir frutos dignos de arrependimento. Nós não queremos ficar reféns de nós mesmos, mas nós queremos nos render por completo ao Senhor. E é por isso que nós queremos mudar cada atitude nossa em relação ao Senhor, que precise de reforma, que precise de ajuste, que precise de mudança, Senhor. É por isso que hoje à noite nós reconhecemos o quanto nós precisamos, ó bendito Espírito, do Teu fogo ardendo nos nossos corações, do Teu fogo ardendo nas nossas vidas, do Teu fogo purificando o nosso coração, do Teu fogo purificando e queimando toda a palha que nós carregamos. Ah, Senhor Jesus, Tu és aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nestes dias nós precisamos, nestes dias nós por isso clamamos. Vem e batiza, batiza com o Teu Espírito, batiza com fogo e toca as nossas vidas. Faz esta boa obra em nós, para seguir operando através de nós, para seguir se manifestando em nós e através de nós. Escuta as orações que se fazem hoje à noite neste lugar, a oração da Tua igreja que fazemos hoje à noite neste lugar, e atende, Senhor, a nossa oração, porque sabemos que é da vontade do Senhor que nós sejamos purificados, que nós sejamos transformados, que nós possamos Te servir com força, com dedicação, e fazer isso de todo o nosso coração. Abençoa-nos, e que esta manifestação poderosa siga acontecendo no seio da Sua igreja. Traz esta transformação para a nossa igreja, para a Tua igreja também nesta cidade. Que o Senhor possa, ó Deus, dar, ó Deus, desencadear mesmo esse movimento espiritual nesta cidade. Faça isso através da Tua igreja, batizando-nos com o Teu Espírito. Nós queremos tudo entregar e confiar nas Tuas mãos, e assim agradecemos hoje à noite, no santo nome de Jesus. E a igreja de Jesus diz: amém, amém e amém, amém. Perguntar para você, para a gente poder encerrar com tudo que a gente precisa. Eu imagino que aqui, olhando os rostinhos, todos já entregaram a sua vida para Jesus, certo? Alguém que nunca fez isso? Muito bom. Será que tem alguém que reconhece uma coisa muito sua com Deus? E isso é uma bênção. Se você está precisando disso e você der um passo nesse sentido hoje à noite, nós queremos celebrar isso com você. Não é motivo de vergonha, é motivo de vitória. Será que há alguém que reconhece que precisa renovar o seu compromisso com Jesus? Há alguém que reconhece que precisa renovar o seu compromisso com Jesus?
Você reconhece isso, Vanessa? Tem mais alguém que reconhece isso? Que reconhece isso hoje à noite? Que gostaria? Sim? Você também, pastor? Júnior? Está chorando, filho? Nós vamos orar também, viu, querido? Né? O coração quebrantado, o Senhor não despreza. Não é verdade? Muito bom. Vamos orar junto com a Vanessa e todos nós renovarmos a nossa fé? Vamos? Vou descer aqui pertinho de você, Vanessa. Se preocupa não, Marcão. Ore conosco. Diga assim: Senhor Deus e Pai, hoje à noite eu quero renovar o meu compromisso com Jesus e declarar que eu reconheço que foi lá do pecado que Jesus me salvou. E por isso, com Jesus eu quero andar. Ajuda-me, Espírito Santo, nessa caminhada e me leva a frutificar para a glória do nome do Senhor. Jesus, mais uma vez eu declaro: Tu és o Senhor da minha vida, o meu Salvador. Obrigado por me amar tanto assim. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Aplauda o nome de Jesus. Jesus te abençoe, viu, querido? Jesus te abençoe. Glória a Deus. Agora abra suas mãos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Bom restante de noite para vocês. A gente se vê no domingo aqui, permitindo o Senhor.